Quando há uma tensão entre a leitura da tradição e a posição atual do magistério, e elas são divergentes, com quem que a gente deve ficar? Esse é um tema bem complexo. Se há uma contradição formal entre alguma coisa que já foi definida como tal pela igreja, é preciso ficar com essa definição. Né? Se houve uma definição, por exemplo, dogmática ou uma coisa clara e inequívoca. Não necessariamente dogmática. Porque eu vejo que, ainda que a interpretação queira levar para esse ponto, a gente não tem uma definição dogmática que contraria a tradição. Porque Mas você existem. teria algum exemplo? Então, especificamente, por exemplo, eu vou pegar um grupo que ele é amplamente conhecido e que gera uma tensão, inclusive atual no momento, que é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Uhum, né? Então, uhum. eles não conjecturam uma comunhão ou ceder aquilo que é o pedido da hierarquia da igreja para não sagrar os Uhum. bispos, Sim, né? eles vão sagrar. Vão sagrar, decidiram, né? Então, tem gente que concorda que de fato deve sagrar e a autoridade oficial da igreja já se posicionou dizendo que não se devia ser feito. Aí a pessoa fica assim, eu concordo com quem? Com o lado de cá ou o lado de lá? Porque o fato de não sagrar não necessariamente implica em a adesão de um erro dogmático, mas é a manifestação pública de ceder a quem de fato tem autoridade para prezar pela comunhão, entendeu? Agora, como é que eu vou, por exemplo, então, apoiar essa sagração ilícita, porque ela é passiva de cisma, e achar que isso está tudo bem? Tá entendendo? Entendi sua pergunta. Eu acho que assim, dá para tratar de dois pontos distintos. Uma questão é se tem algum ponto doutrinário que está sendo. Não vai ser negado, porque os documentos do magistério conciliar não negam. Mas se tem uma insinuação, se tem alguma coisa que está ambígua, é preciso ficar com aquilo que já foi claramente definido como tal pela igreja. Mesmo que isso implique eu romper com a hierarquia atual, porque gera um ponto de tensão. É o que está Não, acontecendo. aí já trato da questão da Uhum, fraternidade. Estou falando uma questão doutrinária e hipotética, por exemplo. uhum, Né? Você vê, por exemplo, é raro que os documentos magisteriais pós-conciliares tenham essa linguagem taxativa e definitiva que você encontra nos pré-conciliares. A última vez que há um documento assim bem inequívoco é quando foi em 1994 ou 96, quando João Paulo II falou que era taxativo que a igreja não poderia ordenar mulheres. Que é uma coisa assim taxativa. sim. Mas mesmo hoje isso já está sendo contestado. Né? Tem movimentos aí, por exemplo, na Bélgica, na Alemanha, que estão querendo. Mas, por exemplo, eu acho que não vai. Essa é uma coisa que não vai. É porque, Agora, inclusive, o Papa Francisco, ele retomou a fala de João Paulo Sim, II, né? sim. Ele até, quando foi questionado a respeito disso. é absurdo. Assim, obviamente que vai tentar. Mas não é numa situação como essa que prova a fidelidade dos filhos da igreja a ela. Porque assim, é muito fácil você concordar e ser submisso à hierarquia quando convém, quando tá tudo de acordo com o que você pensa. Só que eu acredito que a figura filial da igreja, ela se manifesta justamente quando os tempos são difíceis e mesmo assim a gente se submete com dor no coração à hierarquia da igreja, mesmo sem concordar profundamente com ela. Porque caso contrário, a gente se tornaria semelhante a Lutero. Sim, aí a gente tem a questão do outro ponto que eu ia mencionar, que é a questão da fraternidade, que é bem complicada, porque tem dois problemas. Um é justamente esse: eles vão sagrar os bispos. Isso já está decidido e vai acontecer, independentemente de autorização ou não. Você concorda com isso? Eu acho problemático. Acho problemático. É tanto que, assim, eu tenho muitos inscritos que são fiéis da Fraternidade de São Pio X, respeito a Fraternidade de São Pio X, respeito a figura do Monsenhor Lefebvre, mas ao mesmo tempo eu não frequento. Certo. Agora, então, sobre as sagrações, é uma questão extremamente delicada porque é inequívoco que há dois pesos e duas medidas no Vaticano. Porque enquanto os bispos da Alemanha fazem o que bem entendem, abençoam homossexuais, o pessoal quer ordenar mulheres, a gente tem o cardeal Vítor Manuel Fernandes, que é um cardeal escandaloso, que já escreveu livros eróticos tratando do dicastério para a doutrina da fé, que é justamente ele que está fazendo o debate, ele que é o superior da fraternidade. É lúcido perceber isso. Então, a gente tem, de um lado, essas aberturas para todo tipo de aberrações e problemas doutrinários. Pro lado de lá, enquanto que o pessoal mais tradicional, como por exemplo da Fraternidade de São Pio X, só encontra a porta fechada.
Então você pode dizer, é uma situação em que seria mais nobre, mais virtuoso eles cederem? Entendo perfeitamente seu posicionamento. Só que ao mesmo tempo eles estão justamente cansados, e veja, eu não estou aderindo a isso, eu Sim. não sou membro da fraternidade. Eu estou dizendo, eles estão cansados de justamente terem essas portas fechadas, enquanto que eles têm as portas abertas para tudo aquilo que não presta hoje. Então, é um problema, assim, insolúvel, porque nenhum dos lados vai ceder, né? Vai ter... Eles vão sagrar os bispos, aí vão receber excomunhão, aí vão alegar que foi estado de necessidade, aí depois vão dizer que a Santa Sé vai dizer que não há uma necessidade. Vai ficar nesse repetir mais ou menos o que já aconteceu, né? das sagrações diacônicas. É. Então, é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente e vai ter esse problema. E assim, eu não preciso concordar com as sagrações que vão ser feitas para constatar que realmente há 2 pesos e 2 medidas e que a situação não precisaria escalar até esse ponto. Não, de fato existe, mas assim, eu ainda sou da posição que, por mais que exista, o melhor posicionamento, por exemplo, por amor à igreja, seria não causar mais cisma ou possibilidade de. Tá entendendo? Porque assim, imagine. Entendo sua posição. Imagine, se isso dá ideia pra louco, imagina um bispo da TL também inventar isso aí. Então, virou moda agora, porque sagrar assim, tem um mandato pontifício. Já aconteceu também aconteceu a ruptura da ruptura. Sim. Né? Igual na fraternidade São Pio X, eu tava vendo até a respeito de um padre americano, bispo, né? Bispo, vamos dizer assim. Porque ele é da fraternidade, ele saiu, acho que é Joseph Pfeiffer, o nome dele, se não me engano. Em 2020, ele foi ordenado bispo, já fora da fraternidade. E aí tem uma galera que segue ele, né, lá nos Estados Unidos. Então eu falo assim, talvez também a igreja tenha essa visão para resguardar disso. Porque também não foi a primeira vez, né? A consequência pode ser grave, né? Porque eu tava vendo outro bispo, não me recordo do nome, que ele foi ordenado dentro da fraternidade. Depois ele notou que tinha uma ruptura com Roma. Então ele sai e se torna um sede vacantista, né? Porque vai aparecendo casos do tipo. E assim, acho que vai acontecendo um pouquinho como o protestantismo, né? Eu acho que isso entra naquele fenômeno da confusão, né? Que a gente comentou no início da live, que é uma característica da nossa época, né? E até fora da igreja também, é uma confusão em todos os campos e isso também pode ser um sinal, né? Uma manifestação disso. Então, assim, eu acho que é uma questão extremamente delicada. E eu não posso vir aqui falar em nome da fraternidade, porque primeiro que eu não sou padre deles, nem sou fiel deles, né? Eu acho que não sei se seria o momento deles fazerem isso, não sei como é que foram essas tratativas e negociações que eles tiveram, porque isso se arrasta há anos, né? Não é... Eles decidiram, vamos sagrar hoje, né? É uma coisa que eles vêm há anos debatendo e eu não tenho, e acho que ninguém, assim, tem acesso... excetuando ali as pessoas do próprio Vaticano e os superiores da fraternidade, o que está sendo debatido, o que está sendo dito nos bastidores. Então é uma situação extremamente complexa e entendo o seu posicionamento, entendo também o que eles têm em vista. Eu acho que, assim, é algo complexo. É complexo, assim. E eu falo também, às vezes a gente fala e parece que a gente tá querendo confrontar, ou... Eu tô querendo entender. Porque, assim, a gente tem uma visão de igreja que ela tá muito baseada na vida cotidiana, na nossa participação da paróquia, que a gente acha padre, que às vezes, de fato, destoa daquilo que a gente aprende, do que a igreja é verdadeira. Só que, assim, é a nossa oportunidade de poder comungar Jesus na Eucaristia. A maioria das pessoas no Brasil não tem, por exemplo, acesso à educação, a estudo, para compreender assuntos como esse. Claro. E o que tem é acesso à Eucaristia, tal como a igreja o destinou ter. Então, uma característica justamente da confusão da nossa época é justamente essa. É o fato de que nós, por conta dessas circunstâncias que furam os olhos e escandalizam, como eu já mencionei algumas antes, nos colocam, enquanto leigos, em posições de precisar conhecer e se posicionar a coisas que um leigo de outros tempos não precisaria. Agora, não se posicionar em face disso pode, muitas vezes, ser uma omissão diante de uma hierarquia que cria problemas. Até porque se a gente vê todas as heresias ao longo da história da igreja, 99, excetuando assim grupos de seitas muito específicos que um sujeito falou que tinha visões e fundou uma seita, tirando isso, todas elas vêm do clero. Vem o Ário era um padre, o Lutero era um frade, o arcebispo Kremer da Inglaterra era um arcebispo católico, mas na alma, né, no coração dele, ele já era protestante calvinista. Então isso vem do clero. Então, na minha limitação,
né, naquilo que conseguir e Deus dando a graça da gente entender e aprender. Quando eu olho para essa situação atual da fraternidade sacerdotal São Pio X, eu acho muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, a iniciativa de Lutero. Eu acho que assim, desse tema, eu até teve uma pessoa ali que mandou, acho O, até que Rober- mandou. o Roberto Reis aí, ele falou algo parecido. Lorenzo, crê que estamos em um contexto parecido com o da heresia ariana? A reforma aparentemente venceu? Tá, eu vou responder primeiro outra coisa e depois eu respondo a pergunta dele. Que eu vi antes que alguém mandou um superchat também lembrando que, por exemplo, o Papa Bento XVI ele levantou aquela excomunhão que pesava sobre a fraternidade pós as sagrações de 88. E aí as pessoas da fraternidade vão alegar que houve efetivamente um estado de necessidade que fez com que o delito canônico de cisma não lhes fosse imputado. Só que aí a gente entra numa discussão canônica dentro da qual eu não sou uma pessoa habilitada para opinar. Eu acho que assim, eu não conheço padres da fraternidade, o meu contato mais próximo é justamente o padre François, que é um padre extremamente inteligente, extremamente bem estudado, bem fundamentado, e eu creio que ele poderia apresentar a fundamentação da fraternidade que eu não conheço e não tenho acesso, mas aí teria que ser uma questão com ele. Agora, sobre a pergunta, a observação ali que eu não sei se foi Como é o nome dele? Roberto mandou, se nós Roberto estamos Reis. num contexto parecido com o da heresia ariana, eu acredito que estamos sim num contexto parecido, porque é um contexto de confusão dentro do qual uma parte significativa das autoridades eclesiásticas vem ensinando doutrinas que já não são as doutrinas que a igreja sempre ensinou, sobre N temas, sobre, por exemplo, ecumenismo. Já tem uma encíclica inteira do Papa Pio XI chamada Mortalium Animus condenando essa prática de celebrar encontros ecumênicos interreligiosos, e hoje ninguém fala nisso, ninguém se importa nisso, como se isso fosse só uma coisa lá do tempo de Pio XI, mas não um eco da doutrina católica que remonta até o Antigo Testamento, não praticar, não se reunir com os pagãos, como se isso já não tivesse mais validade. Quanto que no próprio Antigo Testamento a gente já tem ecumenismo. Por exemplo, todo o profeta Santo Elias, do livro dos Reis, toda a luta dele contra a rainha Jezabel é porque a rainha Jezabel era uma estrangeira, ela coloca em Israel o culto a Baal, que é o deus, acho que é dos fenícios, e os judeus, eles chegam a praticar o ecumenismo. Nós vamos adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e vamos adorar também Baal, Deus dos cananeus, dos fenícios. E Santo Elias vai ter um apostolado extremamente... Mas ainda está muito mais para um sincretismo do que no ecumenismo. Também se pode considerar, né? Pode ser olhar, né, justamente por essa questão sincretista. E Santo Elias vai ser o profeta que vai falar, não, vocês têm que escolher ou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Baal, Deus dos cananeus. Mas não existe esse meio termo, que você pode ter um pé aqui e um pé ali. Né? Então, sobre a questão que ele falou, realmente nós estamos numa situação de confusão, de perplexidade, semelhante ao de períodos de crise na igreja. Outra crise característica da igreja foi a crise moral da Renascença, na qual os escândalos, não de teor doutrinário, mas de teor moral, vinham de Roma e dos papas. E alguns desses escândalos escandalizaram o próprio Lutero, que viu que havia muita corrupção em Roma, né, por exemplo, na corte de Leão X, e esse foi um dos catalisadores da revolta dele. Ele ainda conclui a pergunta ali, ó. E a reforma aparentemente venceu? Porque assim, ó, Na mesma pergunta da heresia ariana, né? É porque na minha concepção, por exemplo, Lutero tinha razão quando ele criticava os erros que ele identificou. De fato, existiam erros. Agora, assim, e a atitude que ele tomou para resolver? Sim. Entendeu? Foi a atitude da revolta. Entendeu? Foi... Talvez não seria mais condizente com o filho da igreja suportar isso, mesmo enxergando. Porque assim, o nosso intuito aqui, Lourenço, é sempre assim, atrair o máximo de pessoas para dentro do barco. Claro. Né? Então a gente traz gente de todo tipo de concepção. Justamente para quê? Para tentar entender o que a pessoa pensa, ampliar o horizonte de percepção de quem nos assiste e formar um senso crítico condizente com o que está centrado na doutrina da igreja, mas com a docilidade de suportar as dificuldades que a gente enfrenta no tempo sem romper com ela. Claro. Né? Então, uma coisa que eu questiono, por exemplo, diante de um concílio,
que foi autorizado pelo Papa que está na cátedra. Quem tem autoridade para julgar se devemos ou não aderir? Então, por exemplo, se cada grupo tradicionalista interpreta de forma diferente, quem vai julgar o juiz? Exato. E é justamente esse impasse que faz com que, por exemplo, a minha posição tradicionalista é justamente essa. A gente vê problemas que são evidentes, nós levantamos alguns pontos de interrogação em face desses problemas pontuais específicos, mas agora a resposta cabal e definitiva só pode vir do Papa. Pronto. Tanto que, inclusive, quando teve aquela polêmica que eu falei da Amoris Letícia, os cardeais, né, que foi o Burke, o Miller, o Brand Miller e um outro que eu não lembro o nome, eles fizeram um documento com dúbia, né, questionando, e é um direito que se tem, que é fazer dúbia o quê? Enviar para o Vaticano algumas perguntas específicas e, tradicionalmente, as dúbias sempre são respondidas com sim ou não. Então tá lá a pergunta, por exemplo, a partir de agora será lícito dar a Sagrada Comunhão para os casais que estão em segunda união e moram juntos e praticam relações sexuais, sim ou não? Não estou dizendo que essa foi a pergunta, porque eu li isso faz muito tempo. Isso foi mandado para o Vaticano, só que as respostas que vieram do Vaticano não era sim ou não, mas eram longos parágrafos que também aumentaram a confusão e a problemática. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso no meu canal, que é um dos mais assistidos, justamente lendo as dúbias, lendo as respostas e questionando. Quer dizer, as perguntas que foram feitas ao Papa, que tem a missão de apacentar o rebanho do Senhor, não foram respondidas. Sim. Então, a resposta definitiva só pode vir do Papa, ponto Sim. final. Nós estamos numa situação que é uma situação extremamente complexa e irregular. Irregular no sentido de que ainda não há um ponto final para esses debates. É porque Eu uma acho- grande questão que o povo colocava também acerca do Concílio Vaticano II é essa validade dele. Porque, assim, se foi aprovado por um Papa, quem é que tem autoridade para dizer que não deve ser recebido esse concílio? Porque muitas questões que colocavam eram o quê? O concílio, ele foi legal, foi bom. Só que a interpretação é que causou toda Deu essa margem, confusão. né? Deu possibilidade. Mas se tem um grupo que pega e fala assim, não, esse Concílio Vaticano ele não é válido. Não gera também um problema? Porque quem tem autoridade para ir contra algo que foi aprovado pelo Papa? A gente entra naquele problema de você abrir uma porta e você não sabe como que ela pode ser fechada. Os 3 pontos que geralmente se questiona no Vaticano II são 3 pontos muito específicos, que é a questão da colegialidade na forma de governo da igreja, o ecumenismo e a liberdade religiosa. São os 3 pontos. Então, você vê a esmagadora maioria dos textos do concílio, você não vê ninguém levantando objeções. Alguns grupos específicos levantam, mas são esses pontos. Pontos nos quais o próprio concílio preferiu não se pronunciar de uma maneira dogmática. Então, assim, são documentos magisteriais, são documentos da igreja, dentro dos quais nós temos 3 pontos específicos, repito, liberdade religiosa, colegialidade e ecumenismo, onde há autoridades eclesiásticas que fizeram pontos de interrogação em face deles. E a partir daí, se é possível conciliar esses documentos com a tradição, que vai ser a grande tese do Papa Bento XVI, com a hermenêutica da continuidade, ou se esses documentos acabaram não sendo uma expressão adequada do que é exatamente a doutrina católica a respeito desses pontos, porque há contradições. Por exemplo, Gregório XVI e Pio IX condenaram com veemência a liberdade religiosa. Se não seria melhor pegar esses textos que não são dogmáticos, que não são imutáveis, porque quando um texto é dogmático, ele é válido para a igreja para sempre, e retirar essas partes ou reformulá-las ou adaptá-las. Então são pontos específicos. Agora, negar toda a validade do concílio é uma coisa que alguns grupos fazem, mas também você não vai dizer que é todo mundo que está fazendo isso. O Vamos ler Lex essa aqui, ó. aí fez A igreja pode ensinar o erro para todos os fiéis. O Espírito Santo abandonou a igreja no Concílio Vaticano II e a fé na indefectibilidade da igreja. É justamente mais ou menos o que a gente está falando. Exatamente, é o que a gente está falando aqui. Então, não houve uma promulgação de um falso dogma ou promulgação de uma doutrina errônea. Nós temos 3 pontos específicos, que são esses 3 principais, que são problemáticos dentro de um concílio que, nas próprias palavras do Papa Paulo VI, não pretendeu ser um concílio infalível, mas um concílio pastoral, tratando dos problemas da igreja no mundo moderno. É um concílio que, inclusive, o professor Plínio Correia de Oliveira criticava muito esse caráter pastoral, porque não falou do grande problema do século XX, que era o comunismo e a perseguição à igreja nos países de regime comunista, e que focou nesses outros aspectos da secularização, que são importantes também.
mas que não se pronunciou de uma forma infalível sobre esses pontos problemáticos. Legal.